mundo que sofre com a epidemia da obesidade, a guerra é contra o açúcar. Especialistas dizem que os prejuízos de quem consome açúcar são os mesmos prejuízos de quem consome álcool ou tabaco. Será um exagero? Para falar sobre esse assunto, eu recebo nos estúdios do NGT Entrevista Andressa Heimscher, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutora Andressa, é um prazer recebê-la aqui no NGT Entrevistas. Viviane, prazer é meu. Doutora Andressa, é isso mesmo? O açúcar é o vilão da vez? Como é que o açúcar é metabolizado aí no organismo e por que ele é responsável aí pela epidemia de obesidade no mundo? Bom, então vamos lá. O açúcar é a base, na verdade o carboidrato é a base da nossa alimentação. Cerca de 50% do que a gente consome é carboidrato. E qual é o problema? É que hoje em dia os alimentos eles têm um alto teor de carboidratos simples, que são carboidratos com alto poder de fazer a pessoa ganhar peso. E como é que é metabolizado o carboidrato? O carboidrato ele pode ser um carboidrato simples ou complexo. Então, para ficar fácil para as pessoas entenderem, um carboidrato simples é, por exemplo, o carboidrato do pão branco, do arroz branco, do açúcar em si. Ele leva a nossa célula a gerar energia. Então, é uma fonte de energia para o nosso corpo. O carboidrato complexo é aquele carboidrato das fibras. Então, o pão integral, o arroz integral, o macarrão integral vão conter carboidratos complexos. Qual é a diferença? O carboidrato simples, ele é absorvido muito rápido pelo corpo e quando ele não é gasto, ele é acumulado em forma de gordura e a pessoa acaba ganhando peso. Já o carboidrato complexo, por isso que a gente sempre pede nas dietas para incluir os integrais, ele faz um pico menor de glicose no sangue e com isso a pessoa ela consegue ter mais saciedade e eventualmente ganhar menos peso. Então é por isso que a gente prefere que troque o carboidrato simples pelo integral. Por que ele é o vilão da vez? Porque hoje, cada vez mais as pessoas fazem erros alimentares, comem mais alimentos com teor muito alto de carboidrato simples e geralmente é isso que faz as pessoas ganharem peso. E, doutora, o Reino Unido, por exemplo, aí travou aí uma guerra aí contra o açúcar, né? Isso. Diz que até vai verificar aí nas embalagens dos produtos nutricionais para ver a quantidade de açúcar mesmo e que tem no principalmente a produto. guerra contra os refrigerantes adoçados, Claro. Refrigerantes com alto teor de carboidrato. Porque qual é o problema? A gente sabe que alimentos com alto teor de carboidrato estimulam as áreas de recompensa cerebrais e a pessoa tenta nas horas seguintes a comer alimentos com mais teor de carboidrato. É como se você gerasse um ciclo vicioso, mas negativo, porque a pessoa ela quer açúcar e ela passa a querer comer mais açúcar nas horas subsequentes. E qual é o grande problema? Os refrigerantes e os alimentos com alto teor de açúcar, eles têm alto valor calórico e as crianças têm ficado cada vez mais sedentárias. Então você une alimentos com alto teor de carboidrato com sedentarismo, o resultado é a obesidade. Sem dúvida, né? O brasileiro aí, quase metade da população está acima do peso. O que fazer aí para reverter este quadro? Bom, a receita, apesar de ser uma receita simples, ela é muito difícil de ser feita. O que acontece? Quando a gente ganha peso, é porque a gente ingeriu calorias a mais e gastou menos calorias. Então a receita é simples, é ingerir menos e gastar mais. Só que é muito difícil de ser feito, porque a pessoa que não faz exercício tem que colocar uma quantidade de exercício na sua rotina para poder ajudar a queimar o que ela está ingerindo. E ela tem que olhar com muito carinho para a dieta para ver aonde ela está errando, porque a grande maioria das pessoas tem erros alimentares. Claro que entre comer menos e gastar mais, existe o nosso corpo, que é o nosso motor. Ele que vai ajudar, que é o nosso metabolismo, a gastar o que a gente está comendo. A gente também precisa olhar com cuidado para esse metabolismo e ver se ele está funcionando direitinho. Por isso que eu sempre indico, vá no seu médico ou no seu clínico geral ou no seu endocrinologista e faça um bom check-up, faça a sua avaliação hormonal, se tiver tudo em ordem, olhar a dieta e colocar exercício. Então, doutora, na verdade, o brasileiro tem muita dificuldade aí de encontrar esse meio termo, né? Na verdade, a receita é tão simples, mas o brasileiro, para seguir,
tem essa dificuldade, talvez pela correria aí do dia a dia, o que é possível fazer? Talvez uma campanha para levar aí o brasileiro ao médico para que ele saiba realmente como se alimentar corretamente? Eu acho que sim, eu acho que é muito importante campanhas de conscientização explicando que você, na verdade, a obesidade, ela depende do que você está se alimentando e depende da sua atividade física, depende que o seu corpo esteja em ordem para você evitar os males da obesidade, que são diabetes, pressão alta, doenças relacionadas ao colesterol, eventualmente até infartos do coração nos pacientes que são diabéticos. Eu sempre brinco assim, eu brinco e eu falo seriamente também com os pacientes assim, obesidade é a ponta do iceberg, existe uma grande parte escondida que é o risco de diabetes, o risco de infarto, derrame, diabetes pode levar à cegueira. Então o que a gente não quer criança obesa, não quer adulto obeso, porque vai ter problema com relação à saúde, a gente não quer nada disso. E na verdade aí as crianças brasileiras estão cada vez mais gordinhas, e isso não é nada saudável, né? Porque antes a vovó falava, né, meu netinho tá tão gordinho, esse sim é saudável. Não existe isso, né? Infelizmente, e como que a gente faz aí para orientar a criança? Na verdade é o pai também, na casa já come errado. Então, talvez na escola começar a alimentação certa aí, na hora do lanche? É assim, Viviane, acho que na verdade é uma questão das duas pontas. A criança não faz supermercado, é o pai e a mãe que fazem. E eu sempre falo, a geladeira é o espelho da casa. Então, uma geladeira que tem alimento que não é saudável, a criança naturalmente vai aprender a não selecionar o que é alimento saudável. Uma geladeira com bastante fruta, bastante legume, bastante verdura, com os pais se alimentando de forma correta, os pais são, a criança se espelha nos pais e se espelha nos hábitos da família. Muitas vezes vem mães cansadas no consultório e falam assim, mas Andressa, mas eu ponho o chuchu e ele não quer comer chuchu. Mas é a tal história, eu pergunto, você põe no seu prato? Eu tento colocar, mas eu também não gosto muito. Então vamos devagar, introduz para todo mundo e vamos todo mundo tentar mudar um hábito. Não é fácil mudar um hábito estabelecido, mas a gente tenta. A mesma coisa é com exercício físico. Hoje em dia, tudo leva a gente a ser mais sedentário, desde o vidro do carro que a gente tem agora que pode ser automático, até o controle remoto da TV. Então a gente tem que colocar mais atividade, tirar a criança da frente do computador e da frente da TV e colocar ela para jogar bola, brincar, pique-pega. Existem, antigamente, na década de 80 e antes até, as crianças eram muito mais ativas do que hoje em dia. E aí a fórmula gastou menos, comeu mais, ganhou peso. Que é realmente uma fórmula, como você mesma falou, uma fórmula simples, mas que difícil de seguir, Difícil de seguir. E eu queria que você desse uma dica aí para as mães, agora volta às aulas, as crianças engordaram durante as férias porque comeram aí à vontade doces, e agora volta às aulas, dá para disciplinar na merenda escolar? Como é que faz o lanche, como preparar o lanche para levar na lancheira, levar um lanche saudável? Um lanche saudável. Então a primeira coisa que a gente precisa primeiro, eu acho que os pais precisam conhecer o que está sendo servido na escola de lanche, né? Acho que os pais têm que ser parceiros da escola para essa criança começar a ter uma alimentação saudável. Agora, num lanche entre a criança, ela vai tomar café muito cedo e ela, quem frequenta o período, por exemplo, matutino, né? Que ela vai tomar café muito cedo e só vai almoçar. Ela precisa de um lanche na hora do intervalo que ela possa ter energia para continuar prestando atenção na aula. Então, esse lanche tem que ter um carboidrato, de preferência um carboidrato complexo. Então, por exemplo, um sanduíche de pão integral com um queijo, pode ser de preferência um queijo branco, mas eventualmente pode ser um peito de peru, um lanche que você tenha um suco, de preferência um suco natural para essa criança, então ela leva na garrafinha, ou então um sanduíche ou uma fruta. E tem que ser muito conversado com a criança, porque eu também vejo as mães que, eu sempre falo assim, não é só o paciente, a criança que é meu paciente, a mãe também, né? Então as mães pacientes chegam assim e falam assim, mas eu mando a merenda e volta inteira, né? Então assim, tem que ser muito conversado com a criança. Eu acho que tem que ter um trabalho de conscientização. Olha, meu filho, você vai comer esse alimento porque é saudável, você gosta mais de banana do que de maçã, então vai uma banana. Então tudo isso tem que ser muito conjunto, o processo, a família inteira envolvida em ter uma alimentação saudável. Porque afinal, se consegue aí educar essa criança para ser
ser um adulto aí que consiga comer aí com qualidade, vai passar isso para as próximas gerações. Exato. Esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. E mais importante, campanhas na TV orientando sobre a quantidade de açúcar nos refrigerantes, nos alimentos industrializados, a quantidade de sódio, a quantidade, às vezes até excesso de adoçante, às vezes excesso de conservante, de corante, são coisas que as pessoas precisam entender que não fazem parte de uma alimentação saudável. Muitas vezes uma alimentação saudável dá muito trabalho, porque é muito mais fácil você abrir um pacote de biscoito recheado do que lavar um alface. E a criança também fica muito mais feliz com um biscoito recheado do que um alface. Mas se for ensinado desde pequeno de que tem a hora do biscoito e tem a hora do alface, ela vai conseguir fazer escolhas melhores. E doutora, agora praticamente aí é um mês do carnaval, o que tem de gente fazendo dieta mirabolante aí em pleno verão peso. É uma loucura, né? Qual que é a dieta ideal para perder peso? Na verdade, a ideia é que saúde, a pessoa, né? Exato, a ideia é que a pessoa não faça dieta, que ela faça uma reeducação alimentar, porque a maioria das dietas radicais as pessoas não conseguem manter. Faz a dieta da sopa, passa uma semana tomando sopa. Ela não vai conseguir passar o resto da vida tomando sopa. Dietas radicais levam a perda de peso muito rápida e também ao reganho de peso muito rápido, porque ela não consegue manter esse hábito. Então a ideia é que a pessoa não faça dieta, ela faça uma reeducação alimentar. Mas eu não vou conseguir perder 8 quilos até o carnaval. Não vai, mas que perca 2 e que você continue perdendo peso e não reganhe, então não perca 8 até o carnaval e depois ganhe 12, e sim que ela consiga ficar mantendo essa perda de peso é o ideal. Então, converse com o seu endocrinologista, o seu clínico, passe eventualmente no nutricionista que é também um profissional habilitado para enxergar o que você está comendo e onde você está errando, e aí monte uma dieta bem bacana, uma reeducação bem bacana que você consiga seguir ao longo da sua vida. Eu sempre falo para minhas pacientes assim, mas eu quero emagrecer 20 quilos. Eu falo, quem quer emagrecer 20 quilos não pode ficar comendo um pote de sorvete de noite, mas você pode comer uma bola de sorvete 2 vezes na semana, 1 vez na semana, se for casado com a sua dieta, ou seja, se couber na sua dieta você pode fazer. Você precisa ter uma noção do que você está comendo. E doutora, a senhora trabalha e atua aí num grupo de obesidade do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Como funciona esse grupo de obesidade? Eu trabalho mais na parte da pesquisa, tá, Viviane? Então, assim, eu faço doutorado lá e a minha pesquisa é relacionada com homens obesos. O nosso grupo de obesidade lá, ele é chefiado pelo Dr. Márcio Mancini, é um grupo que a gente recebe os pacientes encaminhados e é feito o tratamento do ganho de peso, juntamente com a equipe multidisciplinar. Então, com a nutricionista, a gente tem psicólogo e é uma equipe bem bacana e que funciona bem unida. E tem a parte da pesquisa, que tem os pós-graduandos, que são médicos que estão fazendo ou doutorado ou mestrado, e a gente se dedica à parte da pesquisa. Inclusive, é muito importante que o Brasil tenha pesquisadores, né? Pesquisadores ligados a uma área tão importante que é a área de obesidade, para a gente poder contribuir com a evolução da ciência. E qual a pesquisa que você está realizando no momento? A minha pesquisa é sobre redução dos níveis hormonais de hormônios masculinos nos pacientes que ganham peso, que é uma área muito nova, é uma área bastante promissora, e a nossa ideia é que a gente possa oferecer uma resposta para esses pacientes que apresentam redução de hormônio masculino, no caso a testosterona, quando eles ganham peso, e estudar o metabolismo desses pacientes e eventualmente oferecer alguma resposta de tratamento para eles. E a perda é muito grande, doutora? A redução de hormônio Isso. Depende de pessoa para pessoa. A gente não tem dados muito certos sobre isso, por isso que a gente está realizando a pesquisa. Desenvolvendo a pesquisa. A gente está desenvolvendo a pesquisa, mas o que a gente sabe é que uma grande parte dos homens que ganham peso, eles apresentam uma redução do nível de testosterona, que é o principal hormônio masculino. E isso é muito ruim, porque toda vez que reduz os hormônios masculinos, ganha mais massa gorda e perde-se massa muscular. Então você entra num ciclo vicioso de quanto mais peso, menos testosterona, mais peso, menos testosterona. Então a ideia é a gente estudar essas pessoas que são nossos voluntários, nossos pacientes que nos ajudam também na nossa luta para desenvolver a pesquisa no Brasil, e com isso a gente oferecer uma resposta para a sociedade
para o Brasil e para a pesquisa médica de como a gente vai conseguir manejar esses pacientes. Então, doutora, para encerrar o NGT Entrevistas, queria só que você desse aí uma dica para o telespectador que está tentando emagrecer, aquela dica ali, olha, não tem realmente fórmula mágica. Exato, isso que eu ia falar, não tem pílula mágica, infelizmente, mas o que tem, e assim, eu posso falar da minha experiência, é assim, o paciente que segue a dieta de forma correta, que não escapa, que é uma pessoa que entende da necessidade do corpo estar em dia, da mente estar em dia, é a pessoa que faz o exercício, segue a dieta, o peso vai embora. Não existe dificuldade de perder peso se a gente perseverar. Então, bole uma dieta bem bacana, às vezes está errando um pouquinho na dieta, conversa com o endócrino, com o clínico ou com a nutricionista, vamos acertar essa dieta, colocar atividade física, o peso vai embora. E faça os exames também. Perseverança e paciência. Perseverança e paciência, mas dá certo, pode ter certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Entrevistas. Eu que agradeço. E o NGT Entrevistas volta no próximo bloco. Fique com a gente.